Você vermifugou teus animais, só que você tá vendo que esse vermífugo não tá mais sendo eficaz. A papeira não diminui, a famacha continua em 4,5, esse animal não engorda. Hoje a gente vai falar sobre esse tema. Por que que o vermífugo que você está aplicando não está funcionando mais? O porquê que isso acontece? Ou o porquê que você acha que isso está acontecendo, mas na verdade são outras causas que não deixam esse animal melhorar. Então, se você gosta de papos de ovinocultura, já pega teu café aí e vamos falar sobre esse tema. E não esquece de curtir esse vídeo aí, se você tiver alguma dúvida, comentar aqui nesse vídeo, beleza? Então, primeiro, vamos conversar sobre o vermífugo. Por que que você aplica o vermífugo e parece ou realmente não adiantou? Isso, na verdade, é um problema muito comum entre os ovinocultores, na ovinocultura, porque muitos produtores ainda fazem o manejo errado de vermifugação, tá? São mitos que passam de ovinocultor para ovinocultor que acaba prejudicando o rebanho, porque vai se criando uma resistência parasitária ao princípio ativo utilizado na propriedade. E daí o produtor acha, então eu vou um mês vermifugar com vermífugo, outro mês eu vou vermifugar com vermífugo, né? E ainda vermifuga um lote inteiro que só piora isso, porque você vai fazendo uma pressão de seleção nos parasitas, e eles são altamente adaptados, né? O parasita não consegue eliminar a população de parasita na propriedade nunca. A gente não consegue isso. E como eu falei, os parasitas são altamente adaptáveis. Tem muitos parasitas que vão morrer? Tem, mas tem os que vão ficar. E esses parasitas resistentes que vão ficar, se você vermifugar todo o lote, você vai tendo só parasita resistente, só parasita resistente. Esses parasitas resistentes eles vão se cruzar. Então, parasita resistente cruzando com parasita resistente vai ser igual a um parasita resistente. Já se você vermifugar só os animais que precisam, você vai criar uma menor população de parasita resistente, porque provavelmente vai ser uma menor quantidade de animais no rebanho que vão precisar de uma vermifugação. E você vai ainda ter vários parasitas susceptíveis desses animais que não foram vermifugados. Isso se chama de população refúgio, tá? População refúgio são os parasitas que não tiveram contato com o antiomítico. Então, um parasita resistente vai cruzar com um parasita suscetível e daí vai ser igual a um parasita que pode ser resistente ou pode ser suscetível. O que que acontece? Por que que a gente faz isso? Porque assim, como o parasita que vai vir nesse cruzamento, ele pode vir a ser suscetível, a gente consegue um maior tempo de uso do princípio ativo do vermífugo na nossa propriedade. Então a gente consegue prolongar esse tempo do vermífugo na propriedade e não precisa ficar trocando, tá? Como que a gente sabe que esse vermífugo está sendo eficaz? É pelo teste de eficácia, que nada mais é do que o exame de OPG, que qualquer veterinário faz. É um exame muito simples mesmo. É realizado tanto para ovinos, como para bovinos, como para caprinos. Então, se você diz, o veterinário aqui que me atende, ele só trabalha com bovino, ele não sabe fazer. Sabe fazer porque se trabalha com APG na bovinocultura também. É um exame simples que não precisa de muitos materiais, são materiais baratos que praticamente quase todo veterinário tem, tá? Então são exames simples. E se você é do Paraná, eu sou aqui do Paraná, você não tem veterinário que te atenda, manda uma mensagem para mim, eu sou laboratorista, eu trabalho em laboratório, manda a amostra aqui para que a gente faz esse teste de eficácia para você. Beleza? A gente fica localizado em Ponta Grossa, Paraná. Se você quer o nosso contato, entra no Instagram, @infochip, nos chama no direct que eu mesmo vou te atender. Beleza? Então, assim, primeiro passo da gente saber se esse vermífugo está funcionando na tua propriedade ou não, é saber se está sendo feito o manejo correto. Primeiro, a dose, tá? O ideal é que você pese os seus animais, mas se você não tem uma balança na propriedade, que você saiba a média do peso do teu rebanho, tá? Então, assim você vermifuga com a média. Um dos principais problemas da resistência verminosa é você subdosar os animais. Você dá uma dose abaixo do que esse animal precisa. Esse animal não vai conseguir o resultado esperado desse vermífugo e ainda você vai favorecer essa resistência verminosa, tá? Então, mas o ideal é que você tenha uma balança para pesar os seus animais para assim fazer a dosificação. O outro passo é a agitação do frasco, tá? Sempre quando você pega um vermífugo, você agita antes de você aplicar, tá? Porque tem vermífugos que quando você pega ali tem uma partezinha embaixo mais sólida, né? Então você tem que agitar
esse vermífugo para depois puxar e fazer a aplicação, tá? Ainda mais quando ele fica um tempão parado ali, esse vermífugo. Outro ponto é a data de validade. Não adianta você vermifugar o animal com a data de validade desse vermífugo vencida, tá? Não adianta. Você pode até achar que adianta, mas daí você fica vermifugando os animais com um vermífugo vencido há 1 ano, 2 anos, daí você fica, meu Deus, não está tendo eficácia, vou ter que trocar de vermífugo. E na verdade é só porque a data de vencimento, né? Já venceu aí, já passou o prazo. Sempre também, quando for vermífugo oral, tem alguns vermífugos orais, como os benzimidazóis, que é recomendado o jejum desses animais antes da vermifugação. Tá? Não é todo vermífugo oral que é necessário jejum, mas tem alguns vermífugos que têm essa necessidade. E claro, garanta a ingestão ou aplicação desse vermífugo. Se é um vermífugo oral, coloque lá no fundo da boca do animal, no canto aqui lateral, tá? Não coloque em cima da língua porque ele pode ter falsa via, né? Faça uma aplicação mais lenta para ele conseguir engolir tudo. Não faça uma aplicação rápida, tá? Você tem que garantir essa total ingestão, porque senão você vai estar subdosando. Quando é uma aplicação, por exemplo, subcutânea, a gente normalmente pega uma agulha. Se você quer um vídeo desse, como que a gente faz, coloca aqui nos comentários que eu vou estar fazendo, só que eu vou estar postando lá no Instagram, tá? Porque é um vídeo mais curto. Você pega uma agulha, corta a pontinha do plástico dela e coloca daí, tá? Porque assim não vai ter uma parte tão longa da agulha para o subcutâneo, então não tem aquele risco de passar, né? Porque às vezes você vai fazer uma vermifugação, uma vacinação subcutânea, quando você coloca ali, quando você vê a agulha que estava aqui, que era para entrar no subcutâneo, ela foi para lá embaixo, e daí ela acabou passando toda a pele e você perdeu todo o medicamento, tá? Então você tem que cuidar muito com isso, principalmente em raças lanadas, né? Que a gente tem mais dificuldade dessa visualização. Quando são raças como Santinês, Morada Nova, Dorper, acaba sendo mais fácil essa visualização, né? Outro passo ali é a recontaminação, né? É importante que você faça uma rotação de piquetes na tua propriedade, não só apenas devido ao controle de verminose, mas o manejo de pastagem, né? Porque uma pastagem mais baixo, mais degradado, vai ter sim uma maior contaminação, uma maior recontaminação. Então é importante sim a rotação de pastagem. Limpeza da instalação. Não adianta nada você vermifugar seus animais e você não limpar bebedouro, não limpar coxo. Esse animal ele vai estar se recontaminando, ele não vai ter tempo de responder ao tratamento. Essa papeira ela vai continuar, ainda mais esses animais suscetíveis, né? E eu já dou uma dica aqui. Se você vê que esse animal que está aí na tua propriedade, você tem que ficar vermifugando recorrentemente, ele é magro, manda embora, para não perpetuar essa genética. Porque não sei se você sabe, mas na ovinocultura nós temos três categorias de animal. Resistente, que é resistente à verminose, tá? Não é o vermífugo que é resistente dessa vez. É o animal que é resistente. A gente quer o animal resistente. Aí a gente tem que evitar a resistência, dos vermes ao princípio ativo, tá? Então são coisas diferentes, não se confundam. A gente quer uma ovelha resistente porque ela consegue combater o verme. Tem a ovelha resiliente, que é uma ovelha que ela consegue responder bem. O problema é que ela libera uma alta quantidade de ovos por grama de fezes, né, de ovos ali, de vermes no pasto. Então essa ovelha a gente não quer. Já resistente, ela acaba eliminando esses vermes. Então ela ela defeca uma baixa quantidade de larvas, tá? E o suscetível é aquele pior. É aquele que sempre tem problema com verminose, sempre está com a famaxa baixa, libera também uma alta quantidade de ovos por grama de fezes na pastagem. Então, esse animal a gente não quer. A gente não quer nem o resiliente nem o suscetível. A gente quer o resistente, o animal resistente, tá? Como eu falei, um animal resistente a verminose é diferente de um parasita resistente, tá? Tem gente que se confunde e acaba, dificultando essa compreensão. Então, quando a gente pega um animal para fazer a vermifugação, porque esse animal está mal, principalmente quando esse animal está com faixa 5, 4, já está debilitado, está com dificuldade de se locomover, porque não tem oxigênio, né, para levar aos órgãos, aos tecidos, por isso que esse animal já está mais lento, né, já está com papeira. O ideal é que você prenda esse animal, você limpe a instalação, coxo, bebedouro, como eu falei, para ele não se contaminar.
você dê um pasto limpo para esse animal. O que é um pasto limpo? É um pasto onde as ovelhas não têm acesso, porque assim esse animal ele não vai ter essa recontaminação. Se você pegar um pasto onde as suas ovelhas têm acesso, você vai estar recontaminando esse animal que já é suscetível. Então você tem que dar a oportunidade desse animal melhorar. Se você não der essa oportunidade, esse animal não vai conseguir melhorar, certo? Melhorar essa dieta desse animal. A papeira ela acontece devido a uma diminuição da pressão oncótica, tá? Que nada mais é a pressão oncótica, é o que deixa os líquidos, o sangue nas nossas veias, artérias. Quando diminui essa pressão oncótica, os líquidos eles vão para a periferia. Por isso que dá aquele edema de Barbella em bovinos, a papeira em ovinos, em caprinos, tá? Então, eu já vi gente, produtor, drenando isso. Gente, nunca drene. Porque se você melhorar essa pressão oncótica nesse animal, os líquidos que estavam na periferia vão voltar para o vaso. E esse animal vai melhorar, tá? Então, cuidem bastante disso. Por isso que é importante vocês entenderem o que está acontecendo dentro do animal para vocês saberem como que vocês devem levar esse caso clínico, tá? Então, auxiliem muito a dieta desse animal, tanto em pasto limpo, melhorem a energia para manutenção, para engorda desse animal, e proteína. A proteína é o nutriente mais importante para animais que estão nesse estado. E, claro, minerais, tá? Sempre ofereço um sal específico para ovinos, um sal bom, um sal de produtores idôneos, tá? Porque assim vai melhorar muito a qualidade aí do teu rebanho. Gente, é importante o teste de eficácia, como eu falei, qualquer veterinário faça. O que é o teste de eficácia? Primeiro você faz o OPG do animal, tá? Você pode fazer só desse animal, inclusive. Posteriormente, o certo é você fazer 10% do lote, tá? Mas se você tem um animal ali que está pior, você pode fazer o teste de OPG só nele. Então você faz o OPG nesse animal antes da vermifugação e manda para o laboratório. 7 dias depois, você vai fazer a coleta de novo das fezes desse animal e manda para o laboratório. O laboratório vai fazer esse comparativo entre o OPG antes da vermifugação e depois da vermifugação. No laboratório, a gente tem uma porcentagem para avaliar se esse vermífugo é eficaz ainda ou não na propriedade. E daí o laboratório vai te passar isso e você vai saber se realmente é o vermífugo que não está mais fazendo efeito na propriedade ou se é um erro de manejo, é um erro de dosagem, é um erro de nutrição, é um erro de outro manejo aí, tá? Então, é muito importante o teste de eficácia. Gente, é um exame barato, que eu lembro gira em torno de, é igual tosquia, de 8 a 10 reais por animal, tá? É um exame barato. E aqui, para quem vir do YouTube, a gente vai fazer um exame aí de cortesia para vocês, tá? Mas o nosso exame de OPG fica 8 reais por animal sem essa cortesia. Quando tem resistência, você vai trocar de princípio ativo. Princípio ativo, tá? Não nome comercial. Existem, por exemplo, existe a ivermectina. Ivermectina é o princípio ativo. Mas dentro da ivermectina tem os nomes comerciais, como Ivomec, Ivomec Gold, as porcentagens diferentes do Ivomec. Esse é o mesmo princípio, é o mesmo nome comercial, tá? E o mesmo princípio ativo. Então você tem que mudar o princípio ativo. Por exemplo, você está usando ivermectina. Vou fazer a troca. Daí você pega um outro princípio ativo, como levamisol, como é, tem vários outros ali no mercado, né? Mas tem o levamisol, o closantel, o tiantel, dentre vários outros aí, mas tem que avaliar quais vale mais a pena, quais tem na tua região, quais têm efeitos colaterais ou não. Às vezes alguns vermífugos facilitam a dosagem, principalmente os vermífugos orais, né? Então vai depender aí do que você tem na tua região, tá? E o principal ponto, pessoal, é selecione os animais resistentes. Quanto mais você seleciona esses animais que têm resistência à verminose, que conseguem combater, menos você vai vermifugar os animais do teu rebanho e, consequentemente, mais tempo você consegue prolongar essa utilização do princípio ativo que você está utilizando na tua propriedade, tá? Então selecione, porque se vocês não selecionarem, não descartarem esses animais suscetíveis, vocês vão estar andando numa esteira, vocês não vão conseguir ir para frente na atividade. O que a gente quer é ir para frente, né? Creio, creio eu. Então, a gente fica por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham entendido o que a gente quis passar nesse vídeo. Se você gostou, já curte,
e comenta aqui se você tem alguma dúvida. Pode também me chamar pelo Instagram, porque todo dia tem caixa de pergunta lá. Só mandar a mensagem lá, o que que você quer, qual a tua dúvida, que a gente vai estar te auxiliando, eu te dou total certeza disso, tá bom? Então, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Forte abraço e até mais.